Este artigo visa debater questões relacionadas às vantagens e desvantagens do teletrabalho no serviço público. É perceptível que a tecnologia, nos últimos anos, está influenciando sim a forma de trabalho nas organizações públicas, como, por exemplo, a forma do trabalhador não ter que se deslocar até o local físico para ter que desempenhar suas funções, e sim poder desenvolvê-las de sua casa ou então, por exemplo, de telecentros já programados ou de trabalho mesmo. Nessa questão, este artigo ele visa trazer as vantagens que, por exemplo, podem ser auferidas pelo trabalhador, como, por exemplo, maior qualidade de vida, maior vínculo familiar, ou até mesmo as desvantagens, que, por exemplo, seria o deslocamento até o local físico, entre outras. Dessa forma, o artigo ele traz uma relevância extrema para o serviço público, pois ele demonstra onde existe a possibilidade de que todo o trabalho, seja finalístico, seja de meio, pode ser sim desempenhado da residência do morador, seja à distância ou então em telecentros. Desta forma, com a pandemia que ocorreu neste último ano, a possibilidade de que o teletrabalho foi implementado de forma corriqueira e, de certa forma, em prevenção à Covid-19, nós percebemos que houve uma evolução muito abrupta destes modelos de trabalho, onde a possibilidade de oferta do serviço público está grandemente vinculada à eficiência e eficácia na prestação desses serviços. Essa evolução, já demonstrada nos últimos anos, ela tem grande influência relacionada a questões das TICs, que seriam as tecnologias de informação e comunicação. Nessa questão, a evolução tecnológica, ela influencia sim a forma com que os colaboradores eles vão se relacionar, seja mesmo com os colaboradores da própria empresa, ou então, de certa forma, com seus familiares. Dessa forma, o vínculo criado à distância possibilita, por exemplo, que o trabalhador ele compareça 2 a 3 vezes no seu local de trabalho, onde apresenta a forma híbrida, né, do teletrabalho, ou também ele poderá desempenhar totalmente à distância. Deste modelo, a gente traz, por exemplo, as questões de vantagens relevantes, onde, neste artigo, as vantagens maiores auferidas foram como qualidade de vida, a possibilidade de ter maior convívio familiar e entre outras, que, por exemplo, estão vinculadas ao modelo de trabalho na moradia. Dessa forma também, entre outros, a gente traz as desvantagens, onde, por exemplo, o trabalhador ele não possuiria um suporte organizacional dentro de sua casa, não possuiria, por exemplo, suporte de tecnologia dentro de sua casa. Sabemos que é possível, sim, a oferta pelos órgãos, mas acaba ficando a cargo do próprio empregado realizar as alterações, de não sendo tão eficiente assim. Desta forma, também, as entrevistas elas foram individuais, elas trouxeram trouxeram relatos que realmente possibilitaram a nós analisarmos as falas, de certa forma, as vantagens oferidas pelos servidores são imensamente maiores do que as desvantagens, onde ao final eles relataram que preferiam realmente estarem trabalhando no modelo remoto, né, por exemplo, e dessa forma possibilitarem a condução, né, dos seus serviços, sejam eles no modelo híbrido ou então no modelo totalmente à distância. Neste artigo, foram entrevistados servidores referentes aos órgãos públicos federais, sejam das 3 esferas, né, dos poderes federais, legislativo, executivo ou judiciário, e possibilitou uma maior amplitude de verificação, por exemplo, sejam no modelo da área de gestão, onde os servidores trabalhavam, ou então mesmo nas áreas mais finalísticas de entrega do serviço diretamente ao cidadão. Nestes resultados, nós trazemos, por exemplo, que a flexibilidade e a autonomia são cruciais para que o teletrabalho se desenvolva na forma de melhor conteúdo, da sua forma mais pura de trabalho, onde o teletrabalhador ele possa desempenhar suas funções com a maior qualidade possível. E nas entregas, esses resultados
se demonstram cada vez maiores. O estabelecimento de metas, com certeza, fica a cargo de cada órgão federal ou então estadual, mas isso também eleva, por exemplo, a eficiência e eficácia desse serviço prestado, pois o servidor ele se sente mais seguro e mais tranquilo para executar as suas tarefas. Com certeza existem as possibilidades de auto-organização e também a sua disciplina de executar o trabalho diariamente da forma correta. Entretanto, nós verificamos também a possibilidade de desvantagens serem auferidas, como, por exemplo, o isolamento social e profissional, onde o teletrabalhador ele não compareceria, por exemplo, a questões físicas no trabalho, ele somente executaria suas tarefas laborais da sua casa. Dessa forma também, a dificuldade de controle e uma avaliação do desempenho executado pelos trabalhadores à distância. Essas vinculações, por exemplo, onde o trabalhador ele só executa as suas funções à distância e o órgão ele não possui uma métrica de como verificar, de como controlar a qualidade do exercício prestado, infelizmente acaba possibilitando que esse trabalhador seja retirado do seu modelo à distância e tenha que retornar ao presencial. Como vimos, nós verificamos, por exemplo, a questão de maiores vantagens em relação às desvantagens. A possibilidade de que o teletrabalho ele se desenvolva, se erga, por exemplo, em órgãos onde a possibilidade não existiria há anos atrás, mas agora, com a inserção, basicamente, pela forma de isolamento social, trouxe a possibilidade para que certas áreas vissem o teletrabalho ou a forma remota de trabalho como uma possibilidade para que o trabalhador execute suas tarefas e possa, sim, ter uma melhor eficiência e eficácia no seu vínculo, seja familiar, seja empregatício e entrega ao cidadão.